Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Our God is a God of choice, meaning this. Nosso Deus é um Deus de escolha, o que significa que Deus dá a cada homem a verdade para que seja tomada a decisão certa. E qual seria essa decisão certa? Entregar-se à verdade. Muitas pessoas podem até questionar: o que acontece com alguém que não conhece a verdade? Vamos ver no estudo de hoje que Deus se revela, que Ele é o único verdadeiro Deus vivo e as pessoas não têm desculpas senão se entregarem a Ele. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1. Eu usei o termo escolhas, pois quando concluímos nosso estudo na semana passada, nós vimos que ficou enfatizado o poder de Deus. Estou falando sobre a maravilhosa mensagem do Evangelho. Quando aceitamos o Evangelho, nós também recebemos o poder de Deus por meio do Espírito Santo. E esse poder e essa verdade provocam uma mudança maravilhosa em nossa vida. Uma mudança de justiça. Uma mudança que acontece por causa da fé. E a fé se estabelece quando se acredita na revelação de Deus. E quando agimos assim, nós vemos que estaremos vivendo, nos comportando, agindo de modo a trazer honra e glória a Deus. E que também seremos agradáveis a Deus, que nos verá como seus servos fiéis. Mas o que acontece com aqueles que tomam uma decisão insensata? É nisso que iremos nos concentrar no texto de hoje. Então, olhe comigo no nosso primeiro versículo, o versículo 18. Estamos estudando o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz aqui: pois a ira de Deus. Muitas pessoas querem se manter afastadas de tudo que tem a ver com a ira de Deus, com o julgamento de Deus. Mas se somos mestres da palavra de Deus, não podemos agir assim. Nós temos que compartilhar aquilo que está na revelação de Deus, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas que fazem o que eu faço, e ao falarem com um grupo de pessoas, elas querem somente se concentrar naquilo que faz as pessoas se sentirem bem sobre si mesmos. Precisamos entender que somente quando colocarmos em prática todos os conselhos de Deus, somente assim nós poderemos ser testemunhas agradáveis a Deus. Portanto, faça-se essa pergunta: você quer ser agradável a Deus? Você quer obedecer à boa mensagem que Ele tem para nós, para que caminhemos em comunhão com Ele? Deus é um Deus de bondade. Porém, quando rejeitamos sua verdade, o que se pode esperar? Olhe novamente em nosso texto, versículo 18. Pois a ira de Deus é revelada do céu sobre todos. E eu quero destacar a palavra todos, ou seja, sem exceção. Não pense que alguém será excluído por algum motivo. Se eles não aceitarem o Evangelho, se não houver evidência de fé em suas vidas, então essas pessoas irão experimentar aquilo que Paulo diz que é a ira de Deus sendo revelada do céu sobre todos. Terminando o versículo, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Dessa forma, o Evangelho produz a justiça, a piedade dentro de nós. Quando rejeitamos o Evangelho, acontece exatamente o oposto. Então pergunte-se, o que você quer produzir em sua vida? Você quer injustiça, impiedade? Ou você quer um comportamento que esteja de acordo com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, com o caráter de Deus sendo revelado em você e por meio de ações corretas?
Essa é a escolha. Não é difícil de compreender. É simplesmente uma questão de se tomar uma decisão. E está muito claro aqui que, se você tomar a decisão errada, trará sobre si a ira de Deus. E ele continua dizendo nessa passagem da Escritura qual é o problema. Não é que eles sejam desconhecidos. Não. Está escrito aqui que a verdade, pela injustiça, eles detêm. Agora, preste atenção na palavra detém, que é uma palavra que tem a ver com aprisionar. Deixe-me te dizer de um local onde essa mesma palavra aparece, porque essa é uma palavra que frequentemente não é bem compreendida pelas pessoas. Sabemos que existe um homem que é injusto, um homem de iniquidade. E claro que estou falando do anticristo. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, está escrito: o que o está detendo, vocês sabem. Quando se diz vocês sabem, se você observar atentamente esse versículo, não se trata de quem está detendo. A Escritura não nos diz. Tantas pessoas querem dizer a resposta. Quem é essa pessoa que está detendo? Mas nós não sabemos. A palavra de Deus não nos diz. É uma mudança na ordem desse texto. Quando diz, vocês sabem quem está detendo. Literalmente, esse versículo trata sobre o que. Está no gênero neutro. E mais tarde, esse mesmo verbo usado para deter está no masculino. É muito significativa essa mudança de gênero, de neutro para masculino. Por que exatamente os dois? Nesta passagem, diz literalmente, o que está detendo vocês sabem. E a expressão sabem tem que objetivo. A questão é que o homem de iniquidade pode ser revelado na hora correta. Então sabemos por que ele está sendo detido. Mas quem está fazendo a contenção? Embora muitas pessoas queiram responder a essa pergunta, a Escritura não revela isso para nós. É muito perigoso e pode até levar à mentira, quando respondemos uma pergunta que a Bíblia também não nos oferece a resposta. É especulação e vem de indivíduos, de grupos de pessoas que querem apoiar uma crença que possuem. E eles estão deturpando as Escrituras para fazer isso. Então, o que está escrito aqui é que eles estão contendo a verdade. Não significa que algo esteja sendo tirado do caminho, retirado deste mundo. Simplesmente significa que algo está sendo contido, está sendo reprimido. E é o que as pessoas fazem. Vamos voltar novamente para o nosso texto. A verdade, pela injustiça, eles detêm. Versículo 19. Veremos nesse versículo 19 algumas implicações teologicamente muito significativas. Observe o que está escrito. Porque o que se pode conhecer de Deus, saber que Deus é, que Deus existe. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifestado neles. Estamos falando sobre aqueles que, em última análise, de acordo com este texto, que receberão a ira de Deus que vem do céu para trazer a condenação eterna de Deus. Então, está escrito aqui que aquelas pessoas, preste muita atenção, porque o que se pode conhecer de Deus é manifestado neles. Como que esse conhecimento de Deus chegou até aqui? É só continuar. Leia o final do versículo 19. Pois Deus, para eles, se manifestou. Ou seja, Deus colocou em todos os seres humanos, em todos eles, o conhecimento de que Deus é, que Deus existe. Vou contar um fato interessante que aconteceu muitos anos atrás. Houve um estudo feito por uma universidade na costa oeste, falo especificamente da Califórnia. Um grande número de pessoas que se proclamavam ateus, que não acreditavam em Deus, foram levados. Fizeram a eles simplesmente algumas perguntas. Eles fizeram as perguntas, estando eles ligados a um polígrafo para ver se falavam a verdade. E o que aconteceu? Eles perguntaram, você é ateu? E todos eles responderam, sim, nós somos. Fizeram outra pergunta.
E isso significa que você entende que um ateu é aquele que não acredita em Deus, que não reconhece Deus. Sim, eles responderam. Veja aqui uma coisa interessante. Eles então fizeram uma última pergunta. Você acredita em Deus? E o que você acha que todos responderam? Lembre-se que todos eles se autoproclamaram ateus. Então todos eles responderam: não, eu não acredito que exista um Deus. E você sabe o que aquele polígrafo revelou? Que a grande maioria, quase 99%, estava mentindo. Ou seja, embora eles tenham dito, sim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus interiormente, aquilo não era verdade. E eles falharam no polígrafo porque interiormente eles sabiam que existe um Deus. Por que eles sabiam disso? A Escritura nos diz, pois Deus, e é enfático, a eles, ele se manifestou. Ele manifestou esse conhecimento de que Deus existe. Versículo 20. Agora vamos ver como Deus fez isso, como ele se manifestou para eles. Está escrito, porque as coisas invisíveis. Agora, aqui se trata das qualidades invisíveis, de seus atributos invisíveis. Nós não vemos Deus com nossos olhos, mas nós podemos entender seu caráter, sua qualidade, seus atributos. Repetindo mais uma vez o versículo 20. Porque as suas qualidades invisíveis, desde a criação do mundo, por meio daquilo que se cria, são compreendidas e claramente vistas. Assim, porque olhamos para a criação, porque a criação existe, entendemos que deve haver um Criador. Uma criação se faz em ordem. Nós mesmos vemos este mundo. A Bíblia diz que o homem, o corpo humano, é feito de forma maravilhosa. E sabemos que as coisas não acontecem por acaso. Uma das coisas que os evolucionistas ensinam é que tudo acontece por acaso. E qual é seu tempo para a salvação? Eles fazem as pessoas acreditarem em uma mentira. E que mentira é essa? A mentira é que, e você der tempo suficiente para que algo aconteça, pode acontecer de tudo. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Por exemplo, você pode pegar todas as letras e todas as palavras que existem e jogar para cima. E quando elas caírem, elas nunca cairão na ordem que estariam num dicionário, em forma alfabética, tudo certinho. Nunca acontecerá. É impossível. E se você jogar as palavras para cima por 1 milhão de anos, por 1 bilhão de anos, por 1 trilhão de anos, não faz diferença. Isso não vai acontecer. Veja, eles querem que você acredite que a criação de Deus é simplesmente um ato aleatório do nada que tenha surgido. Como? Isso eles não te dizem. Mas nós sabemos que quando olhamos para a criação, não há nada de aleatório nela. Existe uma ordem. Nós vemos, e preste bastante atenção agora, nós vemos a ordem de Deus em sua criação. Então, não é por acaso, não é algo aleatório, não é algo que simplesmente acontece. Porém, nós vemos ordem, vemos uma atenção, nós vemos as coisas sendo colocadas numa condição específica, para um motivo específico. E é por isso que, olhe novamente no versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, e aqui vemos que se trata das qualidades, dos atributos, desde a criação do mundo, pelas coisas que são criadas, se entendem e claramente se veem, o que é compreendido e claramente visto. Diz aqui que são tanto o seu poder eterno como sua divindade, que Deus não é uma criação, que Deus não é um de nós, que Ele é superior, que Ele é maior, que Ele é único, o único verdadeiro Deus. E ao dizer isso, de forma alguma diminui a crença de alguém na Trindade. Deus em 3 pessoas, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Então acreditamos nas 3 pessoas da Trindade, mas ainda assim é um Deus. Isso gera um conflito. 3 iguais a 1 e 1 igual a 3? Não gera. É isso que a Escritura revela. Então claramente se vê, como também se entende,
tanto seu poder eterno quanto sua divindade. Por quê? Bem, diz aqui no final do versículo 20. Por causa disso, pois elas são indesculpáveis. Assim, qualquer um que receba a ira de Deus vindo do céu sobre si para uma condenação eterna. A Escritura diz que elas são indesculpáveis. Por quê? Elas sabiam que havia um Deus, mas elas não responderam de forma adequada. Elas sabiam o motivo. E onde está esse conhecimento? A maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos da Bíblia, acredita que, embora a palavra não apareça aqui neste versículo, ela aparece em outro lugar nas Escrituras. Estou falando sobre a palavra consciência. Deus deu a todos os seres humanos uma consciência. E dentro dessa consciência, todos sabem que Deus é, que Deus existe. E nós também podemos extrair certas coisas sobre Deus daquilo que Ele colocou em nós, em cada ser humano. Olhe agora no versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, vejam como é interessante, aqui diz literalmente, tendo conhecido ao Deus. E por que isso é importante? Porque existe apenas um. É bem específico, contrário ao que alguns chamam de Deus. Estamos falando sobre algo bem diferente. Porque tendo conhecido a Deus, e a implicação é esse Deus verdadeiro, que eles não glorificaram e não agradeceram. Agora, é isso que se deve fazer. Eu tenho uma vida física, e somente por isso deveria ser grato. Só isso deveria fazer dar glória a Deus. Mas diz aqui, embora tendo conhecido a Deus, este único Deus, este Deus em específico, o Deus das Escrituras, porque tendo conhecido Deus, eles não o glorificaram como Deus, ou foram agradecidos, mas, e observe esta última palavra, é uma palavra que dá a ideia de futilidade. Quando alguém nega Deus, quando não responde adequadamente ao fato de que Deus é um Deus. Por causa disso, o que acontece? Bem, diz aqui que eles se tornaram fúteis. E a palavra usada para se compreender tornar-se fútil, ou vaidoso, ou sem significado, diz aqui que isso aconteceu, está na voz passiva. E agora sabemos por quê. Por causa do raciocínio deles. Agora, eles se tornaram fúteis em seus raciocínios. Por quê? Aqui diz que também eles ficaram obscurecidos por causa de. E está escrito aqui o que ficou obscurecido, por causa da insensatez de seus corações. A palavra corações na Bíblia se refere a pensamentos. E o que a Escritura diz? Ela diz como um homem pensa em seu coração. Então, é isso que a Escritura está dizendo. Quando alguém sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é superior, que é o Criador superior. Mas quando alguém rejeita e não tem esse entendimento e diz, eu vou desafiar esse ponto de vista. Quando isso acontece, um processo se inicia e o raciocínio dessas pessoas se torna fútil. O que quer dizer que ele não produz nada de bom, nada que seja relevante, nada em que Deus possa ter prazer. E os pensamentos de seus corações, ou seja, a mente deles, fica obscurecida. Eles não têm nenhuma percepção. Eles não estão vendo a revelação de Deus. Pelo contrário, eles a rejeitam. Por quê? Existe um princípio. E o princípio é esse. Quando eu rejeito a verdade, há uma mudança no meu coração. Eu quero que você preste atenção e compreenda bem. Nós vemos isso, por exemplo, na vida do Faraó. Quando alguém era condenado daquilo que é a verdade, daquilo que é uma verdade bíblica, uma realidade da Escritura, e eles sabem disso por dentro. Mas eles fazem a escolha. Lembre-se que temos livre-arbítrio. Quando eles escolhem rejeitar essa questão, surge um impacto adverso. O que acontece? Seus corações são obscurecidos, ou seja, eles não conseguem mais ver as coisas claramente. E qual é a consequência disso? Eles são facilmente enganados. Versículo 22. Mesmo embora eles sejam enganados,
mesmo não estando se comportando adequadamente, o que eles fizeram? Diz aqui, dizendo-se sábios, eles se tornaram loucos. Literalmente, é exatamente o que conseguimos entender. Eles se tornaram loucos, tolos. E daí? Vamos repetir uma vez mais aquela lei espiritual. Quando Deus revela algo a você, o seu homem interior, mesmo em um estado não regenerado, Deus é capaz de comunicar. Sim, nós morremos pelos nossos delitos e pecados, o que significa que não temos um relacionamento de aliança com Deus. Mas não acredite na falsidade de que, porque alguém ainda não foi salvo, que ele não consegue entender nada em relação à Bíblia. Simplesmente não vemos que seja esse o caso. Mesmo alguém que não acredita e que rejeita o Evangelho, essa pessoa sabe que não se deve roubar e que não é bom mentir. Muitas coisas até as pessoas não regeneradas sabem. Por quê? Deus lhes deu uma consciência, e essa consciência é poderosa. No entanto, quando nós rejeitamos a sua verdade, quando rejeitamos a sua palavra, quando Deus nos condena de algo e dizemos, eu não vou responder a isso, eu não vou obedecer a isso, essa decisão causa um impacto adverso sobre nós. E começamos a ver as coisas incorretamente. Portanto, somos facilmente manipulados numa posição pelo inimigo, de acordo com seu engano para a destruição, para a sua adversidade. Então diz aqui, dizendo-se sábios, literalmente está escrito, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram, e trocaram, você decide que tradução usar, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de coisas que rastejam, répteis. A palavra usada para coisas que rastejam, ou seja, répteis, é vista no livro do Gênesis, aqueles animais que rastejam sobre a terra. Então, ao invés de adorar a Deus, o que acontece? Eles começam a adorar os homens. Eles começam a adorar aquilo que é criado, os pássaros, os animais e coisas que rastejam. Que loucos! Como alguém pode fazer isso? Sabe, é um processo. Eles não querem seguir a Deus. Lembre-se no livro de Salmos, de onde aprendemos um princípio muito importante. O tolo, ou o louco, diz que Deus não existe. Por quê? Porque a pessoa mente para si mesmo e diz, eu não acredito em Deus, mas Deus colocou neles que Ele existe. Isso acontece porque eles não querem servi-lo, eles não querem adorá-lo, eles não querem obedecê-lo. Eles querem fazer o que eles quiserem. Portanto, nós vemos qual é a consequência disso. Eles começam a trocar a glória de Deus, que é imortal, que é incorruptível, e então começam a adorar aquilo que é corruptível, que é mortal. Estamos falando da semelhança da imagem de homem, e de aves, e de quadrúpedes, e de animais que rastejam. Por causa disso, o que acontece? Olhe agora para o versículo 24. Diz, por isso também. E a situação fica ainda pior. Por isso também Deus. Repetindo, estamos falando do Deus, do único Deus verdadeiro, do único Deus. Por isso, Deus os entregou às. Continuando, diz aqui, Deus os entregou aos desejos de seus corações pelo que é impuro. Por isso, Deus acaba agindo. Quando você o rejeita, existem consequências. Olhe novamente no versículo 24. Deus os entregou aos desejos de seus corações. Pelo o quê? Pelo que é impuro, imundo. Continuando. Para o que é desonroso a seus corpos entre si. Então eles começam a se comportar de uma maneira que desonrou seus corpos. Mas sobre o que está se falando aqui? Muito simples. A Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus. O que isso significa? Somos considerados a imagem, cujo verbo do substantivo imagem significa refletir. Nós deveríamos refletir o caráter de Deus, agir como Ele agiria se viesse como homem.
É isso que se refere quando se diz ser como o Messias, ser seu seguidor, seu discípulo, imitá-lo, fazer o que ele faria. É isso que significa criado à semelhança de Deus. Mas ao invés disso, o que acontece? Eles começam a agir de maneira diferente. Portanto, ao invés de se comportarem e usarem seus corpos para honrarem, diz aqui, Deus os entregou aos seus próprios desejos de seus corações para aquilo que é impuro, desonrando seus corpos entre si. Versículo 25, nosso último versículo. Pois mudaram. Aqui vemos algo muito importante. Pois mudaram. Mudaram o quê? A verdade. Pois mudaram a verdade de Deus. Em quê? Lembrem-se que aqueles tinham a verdade, pois Deus havia colocado neles. E eles a trocaram por falsidade. E o que acontece como consequência disso? Diz aqui que eles honraram. A palavra usada aqui é uma palavra que supõe adoração. É uma palavra que supõe dar prioridade a algo ou alguém. E quando eles rejeitaram a verdade, diz aqui, por rejeitarem a verdade, eles a mudaram por falsidade. O que aconteceu? Eles adoraram, eles temeram, eles reverenciaram e serviram a criação em vez do Criador. Então, eles enfatizaram o que é criado em vez de quem cria. Mas as coisas ainda ficam piores, pois tudo isso... E lembre-se de onde começamos. O que acontece não é simplesmente que aquilo que eles estão fazendo é errado, que eles serão destinatários do quê? Voltemos de onde começamos, no versículo 18, que diz: a ira de Deus é revelada no céu para todos, para todas as pessoas que descrevemos aqui. O que precisamos nos lembrar é que não é a criação que adoramos, mas sim aquele que a criou. E veja como a passagem termina. Este Deus Criador, que é abençoado para todo o sempre. Amém. Precisamos reconhecer esse único Deus, abençoado, que deu seu Filho unigênito e o mandou a este mundo para nos redimir, para pagar o preço por todos os nossos pecados. Portanto, se você ainda não o convidou para a sua vida, não reconhecendo e aceitando sua morte, sepultamento e ressurreição, você precisa fazer isso para que você possa ter esperança eterna e um lugar no reino de Deus. In the kingdom of God. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.